dívidas próprio terreno. Que nome esquisito é esse? Nós vamos falar aqui, tá? E são tão importantes, moçada, que talvez você comprou um imóvel, não fez pesquisa de dívida e você tem uma dívida maior que carrega, que acompanha esse imóvel do que o valor desse imóvel em si. Meu Deus, isso pode acontecer? Pode, né, Luana? Pode acontecer, já vimos por aqui, inclusive deixamos, né, de participar de um leilão por causa disso, né, um imóvel aqui em Uberlândia que ele tinha um valor bem expressivo, né, de dívidas de condomínio, que são um tipo de dívida própria terreno, né, vamos comentar sobre as outras aqui, mas já fica aí para você anotar que a dívida de condomínio, ela acompanha sim o imóvel. Então essa é um tipo de dívida que você, antes de participar do leilão, precisa ter ciência, né? Entrar em contato, seja com a administradora, seja com a leiloeira e ter noção de qual é esse valor, porque dependendo, né, ela pode ser tão alta, né, que vai inviabilizar aí você ter um lucro nesse leilão. Mas, se você leu o edital e está colocando lá, de forma expressa, que todas as dívidas do imóvel vão ser pagas pelo vendedor, meu caro, fique tranquilo. Você não vai atrás dessas dívidas, não precisa, certo? E vou falar todas as dívidas próprio terreno, para você tomar cuidado aqui. São as dívidas que acompanham o bem próprio terreno. Toda vez que você escutar isso agora, você já sabe o que é isso. O que é dívida próprio terreno? Que acompanha o bem. Ou seja, você comprou um imóvel, essas dívidas acompanham o imóvel e vai acompanhar em ponto final, certo? Mas se o edital está falando que o vendedor paga, então tranquilo. Seja feliz. Seja feliz. Antes de eu falar para vocês as outras dívidas próprio terreno tão importantes aqui, eu vou falar para você, se está precisando desocupar aquele imóvel de leilão que você comprou, quer notificação para tentar uma desocupação amigável? Nós temos. Olha, eu quero fazer emissão na posse, né? Eu quero aqui desocupar o imóvel. Nós temos o serviço, tá? Nós temos o serviço completo. Vanilda, não comprei ainda o imóvel, eu quero fazer consulta para ver se tem um processo que inviabiliza essa compra. Nós temos esse serviço também. E quem somos nós? Nós temos aqui 5 empresas em Uberlândia. A Souza Soluções, que é uma delas, foi em 2020 a maior de Minas em venda de imóvel caixa, imóvel leilão caixa. Não foi centena de imóveis que a gente desocupou, não, meus caros. Foi milhares de imóveis. E a gente compra algumas dezenas todo ano. Eu compro muitos imóveis, a Luana também compra. E aqui nós estamos no fronte do leilão. E vamos seguir aqui as dívidas pro terreno. Outra dívida pro terreno aqui é o IPTU. Sim, o IPTU vai seguir aí o imóvel. Você arrematou, né? Está lá no edital que essa dívida, né, é de sua responsabilidade. Sim, tem que estar no seu estudo de viabilidade a dívida do IPTU, certo? E também outra dívida aqui que é um pouco atípica, porque são poucos imóveis foreiros, né? Vanildo, que é imóvel foreiro? Vou te dar um exemplo para ficar claro aqui, né? Os imóveis da orla do Rio de Janeiro são imóveis foreiros. Que é isso? Que bicho é esse? É porque antigamente, hoje é proibido, não existe mais como fazer, né? Estabelecer esse imóvel foreiro, mas esses imóveis ali da orla do Rio de Janeiro, em São Paulo, no Alphaville também tem algumas coisas, né? São imóveis que a pessoa, na verdade, não é proprietária. É como se fosse um aluguel perpétuo. Sim, todo ano a pessoa tem que pagar um imposto ali que chama foro, tá? Existe um percentual que as pessoas pagam em cima do valor do imóvel. E isso, tá? Esse imposto aí, essa taxa, ela acompanha o imóvel, meu caro. Então, eu tô falando aqui porque a gente tem um ouvinte do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? A gente fechou muita coisa com gente que a moçada que tá e fora do Brasil e comprando imóvel, né? Com
ganha muito dinheiro lá fora e comprando imóvel de leilão aqui, a gente está atendendo muita gente, então não podemos deixar de falar aqui desses imóveis, né? E acompanhe bem, tome muito cuidado. Agora eu vou colocar aqui a jabuticaba de Uberlândia. Só acrescentando, Vanilda, a gente comentou do IPTU, né, que são para casos de imóveis urbanos, mas para casos de imóveis rurais, pessoal, tem o ITR, né, que também é um imposto que acompanha o imóvel. Então ele também está aí na classificação, né, das dívidas Procter-Rem, né, para quem tem interesse em imóvel rural, tem que ficar de olho, né, porque também é um imposto bem salgado aí o valor. Então é bom fazer esse levantamento, né, de quanto é o valor, caso não esteja lá no edital, né, dizendo que vai ser pago até a arrematação. Nossa, muito bom o que você acrescentou aqui, interessante. É muito importante, estava esquecendo de falar. Gente, então existe as dívidas Procter-Rem, que acompanha a coisa, acompanha o imóvel, e as dívidas de consumo. E agora eu vou falar para vocês a jabuticaba de Uberlândia. É porque nós somos aqui, a gente vem da roça, e o povo aqui é meio roceiro, gente. E vou te falar o que acontece aqui, o que está acontecendo ainda na cidade de Uberlândia. Que dívida de consumo que não acompanha o imóvel, isso aí está decidido, a STJ já decidiu, isso aí tá velho, essa situação. Mas aqui em Uberlândia, né, eles teimam em achar que no caso, dívida de água acompanha o imóvel. E a primeira ação que a gente teve êxito aí foi a minha. E vou te falar, eu tive êxito na ação e eu paguei. E vou entrar na justiça, na verdade, meu advogado já até entrou, para cobrar aí o valor duplicado. Por quê? Tava demorando tanto isso, certo? Que eu preferi pagar e seguir, certo? Mas, vamos lá, dívidas de consumo. Energia. Gente, é CPF, fique tranquilo. Até que na roça lá aqui de Uberlândia não tem isso, é CPF, certo? Internet, essas dívidas são tudo de consumo. Água também é dívida de consumo. No Brasil inteiro, eu acredito que a única jabuticaba que eu conheço é Uberlândia que faz isso. Vanilda, mas é Minas inteiro? Não. Itiutaba nós compramos e os Itutabano tá na frente, Sim, tá à frente, né? Municípios, inclusive, bem menores que Uberlândia, né? A Vanilda já arrematou em Ituiutaba, eu também. Não tivemos esse tipo de problema, né? Lá foi considerada a água como uma dívida de consumo, né? No Prata, que é menor ainda, eu também fiquei até impressionada quando eu fui até lá resolver isso, o quanto foi rápido. E sem precisar eu nem argumentar, eles já tinham esse entendimento também em relação à água, que ela é uma dívida de consumo. Né? Mas aí quando a gente chega aqui em Uberlândia, a gente esbarra ainda em algumas burocracias aí, né? Embora a gente tenha ganhado já ações, tivemos muita demora por se tratar de uma autarquia ali entre DEMAI e prefeitura, e transfere dívida para um lado, transfere dívida para o outro. No final, a gente preferiu pagar essas dívidas e entrar com um novo processo para receber esse valor, inclusive um valor maior, né, por todo o trâmite demorado aí. Mas Uberlândia deve em breve resolver essa questão, acredito eu, tá passando da hora, né? Mas ainda temos esse problema por aqui. Lembrando, gente, que lá no edital, né, que da Caixa, onde é expressamente a Caixa diz que paga as dívidas, ela não paga dívida de consumo, nem taxa de lixo. Então, se você está comprando aqui em algum município que ainda tem esse entendimento atrasado, você tem que tomar cuidado com essas dívidas, pode ser dívidas importantes, né? Vale a pena você dar uma olhada, porque depois você vai receber na justiça, certamente você vai receber. Mas você tem que ficar ciente disso, certo? Curte esse vídeo aqui, acompanha a gente para mais vídeos e um forte abraço para vocês. Até!